Imagine um trono sem glória. Imagine um rei coroado entre o povo, respeitado pelos exércitos e ungido por Deus, mas com o coração inquieto. Algo ainda faltava. Davi havia sido reconhecido por todas as tribos. A cidade de Jerusalém agora estava sob seu domínio. O reino de Israel estava unificado sob uma só liderança. Mas havia uma sede maior, mais profunda, que nenhuma conquista política poderia saciar. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos. Aqui, nós mergulhamos em cada detalhe das Escrituras, como se estivéssemos lendo uma carta escrita diretamente para os nossos dias. Este é o capítulo que vai te mostrar que um reinado só é verdadeiramente próspero quando a presença de Deus está no centro. Hoje, vamos descobrir como Davi transformou uma capital política em um altar vivo, trazendo a Arca da Aliança de volta ao lugar de honra. Um episódio repleto de reverência, erros, aprendizados e, acima de tudo, fome pela glória divina. Jerusalém havia sido tomada dos jebuseus, uma cidade aparentemente insignificante aos olhos do mundo, mas escolhida por Deus para se tornar o centro da adoração. Davi viu além da geografia. Ele enxergou o propósito onde outros só viam território. A cidade, que até então não pertencia a nenhuma tribo específica, se tornava o ponto de união entre todas. Era como se Deus estivesse dizendo: aqui construirei meu trono entre os homens. Ao estabelecer ali sua residência, Davi fortaleceu as estruturas políticas do novo Reino Unido. No entanto, ele sabia que não bastava possuir muros firmes ou palácios luxuosos. Era necessário restaurar o elo espiritual do povo com o seu Deus. E para isso, a Arca da Aliança precisava voltar a ocupar seu lugar central. A Arca da Aliança não era apenas um objeto sagrado, era o símbolo visível da presença invisível de Deus. Desde os dias de Moisés, ela acompanhava Israel nas guerras, abençoava a terra e fazia cair por terra os inimigos. Mas há décadas estava esquecida, retirada de cena, abandonada em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. O povo seguiu vivendo, os líderes foram se sucedendo, mas a glória havia se ausentado. Davi, no entanto, não se conformava com um trono sem a presença. Seu maior desejo não era ser lembrado como um rei conquistador, mas como um homem que trouxe Deus de volta ao centro da nação. Que rei hoje deixaria de lado vitórias militares para priorizar a adoração? Que líder abriria a mão da política para mergulhar em reverência? E você, o que tem colocado no centro da sua vida? A estabilidade ou a presença de Deus? Foi com essa fome no coração que Davi reuniu 30.000 dos melhores homens de Israel para uma missão histórica: trazer a Arca da Aliança de volta. A empolgação era contagiante. Havia música, instrumentos, danças, festa, um espetáculo visual e emocional. Mas no meio de toda essa euforia, algo passou despercebido. Estavam fazendo a coisa certa da forma errada. Em vez de seguir as instruções da lei, carregando a arca nos ombros dos levitas, como Deus ordenara, eles a colocaram em um carro de bois, tal como os filisteus haviam feito tempos atrás. Era uma tentativa moderna, eficiente, conveniente, mas desobediente. Quantas vezes em nossa vida nós também não fazemos isso? Buscamos a Deus, queremos agradá-lo, mas escolhemos nossos próprios caminhos, nossas próprias fórmulas e nos esquecemos de perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? E então veio o momento trágico que silenciou a celebração. Em determinado ponto do caminho, os bois tropeçaram, a arca pareceu inclinar-se, e Uzá, um dos filhos de Abinadab, que cresceu ao lado da arca, estendeu a mão para segurá-la. Um gesto aparentemente nobre, instintivo, mas irreverente. Na mesma hora, a ira do Senhor se acendeu e Uzá caiu morto ali mesmo, ao lado da arca. O som dos cânticos cessou. A alegria deu lugar ao medo. Davi ficou abalado. Como conciliar um desejo tão puro com uma consequência tão severa? Ele havia reunido milhares de homens
iniciado um novo tempo, mas agora se via diante de um Deus que não se deixa manipular por emoções humanas. A presença não é um adorno para os eventos. Ela é santa, intocável, viva e deve ser tratada com temor e reverência. Você já parou para pensar que muitas vezes a boa intenção não substitui a obediência? Quantas vezes queremos servir a Deus, mas ignoramos as suas instruções? Esse acontecimento não apenas impactou Davi, mas deixou um alerta eterno. A glória de Deus não pode ser usada como espetáculo. Ela não é passiva. A presença de Deus exige mais do que entusiasmo, exige santidade. Diante da morte de Uzá, Davi interrompe o plano. Em temor, decide não levar mais a arca para Jerusalém. E assim, desviam-na para a casa de um homem simples chamado Obed-Edom. Talvez Davi pensasse que a presença era perigosa demais, que o preço para tê-la por perto era alto. Mas ali, na casa de um desconhecido, começaria um novo capítulo que mudaria sua percepção para sempre. E a pergunta que ecoa até hoje é: estamos preparados para a presença de Deus habitar conosco? Ou preferimos que ela fique na casa de outros? Enquanto Jerusalém aguardava o retorno da arca, Deus estava realizando uma obra silenciosa e poderosa na casa de Obed-Edom. A presença que causara temor em Davi agora começava a revelar sua verdadeira natureza. Não de destruição, mas de bênção, quando recebida com reverência. Por 3 meses, a arca permaneceu naquela casa humilde, e durante esse breve período, tudo ali foi transformado. O lar de Obed-Edom prosperou como nunca antes. Seus filhos, suas colheitas, seus negócios, tudo começou a florescer sob a sombra da glória de Deus. O que antes parecia ser uma presença perigosa, agora se revelava como o verdadeiro centro de toda a vida abençoada. Esse contraste marcante entre a tragédia da morte de Uzá e a prosperidade de Obed-Edom revela um princípio espiritual profundo. O problema não está na presença de Deus, mas em como nós a tratamos. Essa mudança despertou algo novo em Davi. Quando ele ouviu sobre as bênçãos derramadas sobre a casa de Obed-Edom, seu coração voltou a arder. Ele percebeu que não era o caso de temer a presença, mas sim de se alinhar com a vontade de Deus. O erro não havia sido o desejo de trazer a arca, mas a maneira como isso foi feito. O rei entendeu que a glória divina não pode ser conduzida por métodos humanos. Então, desta vez, ele decidiu fazer tudo segundo o padrão estabelecido pelo Senhor. Davi convocou os levitas, os únicos autorizados a transportar a arca, e ordenou que se santificassem. Não haveria improviso, não haveria pressa, não haveria show. Haveria temor, reverência e obediência. Davi havia aprendido que não basta desejar a presença, é preciso se preparar para ela. E você? Como tem se preparado para receber Deus em sua vida? Sua casa está pronta para a visita da glória? A nova tentativa de levar a arca até Jerusalém começou de forma completamente diferente. Agora, cada passo era marcado por adoração. A cada 6 passos dados pelos levitas, Davi mandava oferecer um sacrifício ao Senhor. Era um caminhar lento, mas profundamente espiritual. Não havia mais pressa, nem desejo de impressionar as multidões. Era uma marcha santa, onde cada movimento apontava para a grandeza de Deus. Davi, o rei, não ficou parado observando de longe. Ele mesmo se juntou à celebração, vestindo um éfode de linho, não uma túnica real, mas uma veste sacerdotal. Ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Não havia mais vaidade nem protocolo, apenas paixão. O rei de Israel se comportava como um servo diante da glória de seu verdadeiro rei. Essa imagem de Davi dançando diante da arca ainda é uma das mais poderosas representações de entrega e adoração nas Escrituras. No meio de todo esse movimento espiritual, uma figura se destaca pela sua oposição silenciosa. Mical, filha de Saul e esposa de Davi.
Ao ver o marido dançando de forma tão intensa e indigna de um rei, ela o desprezou em seu coração. Para ela, a postura de Davi era vergonhosa, desrespeitosa, exagerada. Mas Mical representava uma geração que prefere aparência à essência, formalidade à intimidade, imagem à entrega. Ela havia sido criada em um palácio onde a presença de Deus não era a prioridade. Cresceu entre rituais, mas distante da glória. E agora via-se incapaz de compreender a beleza de uma adoração genuína. Sua crítica não foi apenas uma observação pessoal, foi uma rejeição espiritual. E o resultado foi claro, a esterilidade. Mical jamais teve filhos. Um símbolo claro de que o desprezo à presença de Deus nos torna estéreis, espiritualmente improdutivos. O que temos escolhido ser? Adoradores como Davi ou observadores críticos como Mical? Ao final do trajeto, a arca chegou finalmente a Jerusalém. A cidade celebrou. O povo se alegrou. Davi ofereceu sacrifícios ao Senhor, distribuiu pão e carne para todo o povo, como símbolo de comunhão e alegria. A arca foi colocada em uma tenda especialmente preparada para ela, no centro da cidade. Não era apenas um objeto sagrado sendo posicionado, era Deus voltando ao centro da nação. O que começou como uma tentativa frustrada, terminou em um ato profundo de adoração e restauração. A arca, que havia sido desprezada por décadas, agora estava de volta ao lugar de honra. Jerusalém não era mais apenas a capital política do Reino Unido. Ela se tornava, de fato, a morada da presença de Deus. E ali, Davi estabeleceu o que seria lembrado por todas as gerações. Um reino que se sustenta na glória de Deus. Você consegue imaginar o que aconteceria em sua vida, sua casa, sua cidade, se a presença de Deus fosse restaurada ao centro de tudo? Neste ponto da história, somos convidados a olhar para dentro, a perguntar a nós mesmos: onde está a arca em minha vida? Está esquecida em algum canto, como na casa de Abinadab? Está causando medo, como na primeira tentativa de Davi? Ou está sendo honrada com reverência e adoração, como na casa de Obed-Edom e finalmente em Jerusalém? A trajetória da arca nos ensina que não basta ter boas intenções. É preciso ter o coração certo, as mãos limpas e a atitude correta diante da santidade de Deus. O erro de Uzá, o desprezo de Mical, a pressa da primeira tentativa, todos esses elementos servem como espelhos para nós hoje. Que tipo de adorador temos sido? Será que estamos conduzindo a presença com obediência ou com conveniência? Estamos dançando diante do Senhor ou apenas observando de longe, julgando aqueles que se entregam de verdade? Este capítulo nos confronta, nos chama à centralidade da glória. Nos convida a fazer de nossa vida uma nova Jerusalém, onde Deus é o centro e tudo mais gira ao redor da sua presença. A arca agora repousava no coração de Jerusalém. Mas o que isso realmente significava para o povo de Israel? Não era apenas a conclusão de uma jornada física, era o início de uma transformação nacional. A cidade, antes marcada por batalhas e tensões políticas, tornava-se o centro da adoração. O povo tinha agora um lugar onde a glória de Deus habitava. Não se tratava apenas de um símbolo religioso no meio da cidade. A arca representava a aliança, o pacto vivo entre o céu e a terra, entre o eterno e o temporário, entre o Deus de Abraão e os filhos de Israel. Pela primeira vez em gerações, o povo podia olhar para o trono de Davi e ver não apenas poder humano, mas submissão espiritual. Jerusalém se tornava de fato a capital do reino de Deus na terra. E isso nos confronta com uma pergunta poderosa: qual é o centro da nossa vida? Jerusalém era o centro de Israel, mas será que a presença de Deus é o centro das nossas decisões, sentimentos e planos? O reinado de Davi, após esse marco espiritual, começa a assumir uma nova configuração.
Ele já não era apenas o rei que unificou tribos ou venceu gigantes. Era o homem que trouxe Deus de volta ao centro. Ele se tornava agora um exemplo vivo de um líder que serve sob a autoridade do Senhor. Seu trono era humano, mas seu coração era celestial. Davi não apenas colocou a arca em uma tenda, ele também instituiu um novo modelo de adoração. Estabeleceu turnos de levitas que adoravam continuamente, dia e noite, diante da presença de Deus. Foi a primeira vez que Israel experimentou adoração constante, ininterrupta. Não apenas nos sábados, não apenas em ocasiões especiais, mas todos os dias, como um estilo de vida. Essa prática viria a influenciar profundamente o culto judaico e, mais tarde, o coração da adoração cristã. Davi entendeu que adorar não era um evento, era uma cultura, uma atmosfera, uma escolha diária. E você tem feito da adoração um hábito ou um rito ocasional? A imagem do rei adorador desconstruía os paradigmas daquela época. Um rei se prostrando, se despindo de sua honra humana diante da arca, era algo impensável nos padrões dos reinos vizinhos. Enquanto os reis das nações vizinhas se glorificavam em seus exércitos, conquistas e riquezas, Davi se gloriava em conhecer o Deus de Israel. O que ele fez naquele dia não era teatralidade, era rendição. Davi sabia que sua autoridade vinha de um lugar mais alto e, por isso, ele não temia se humilhar diante do Senhor. Isso nos ensina algo profundo sobre liderança espiritual. Quem governa bem é quem primeiro se prostra. Davi não precisava de coroas para provar quem ele era. Sua identidade estava selada na presença que ele carregava. E nós? Estamos tentando construir uma imagem ou cultivar uma essência? Estamos preocupados com o que os outros pensam da nossa entrega a Deus ou com o que o próprio Deus vê quando olha para o nosso coração? Nesse novo tempo, a presença de Deus não abençoava apenas Davi. Ela começava a transbordar sobre toda a nação. O povo via os sinais. As batalhas começaram a ser vencidas com mais autoridade. A unidade entre as tribos se fortalecia. A justiça era estabelecida com mais clareza. Havia fartura, segurança e prosperidade. Mas mais do que as bênçãos materiais, havia um despertar espiritual. As canções de Davi agora ecoavam pelas ruas, não como meros salmos, mas como declarações proféticas de um povo que voltava seus olhos ao céu. E tudo isso partiu de uma decisão: colocar Deus no centro. Uma decisão que mudou o destino de um povo inteiro. Isso nos leva a uma reflexão inevitável. Que decisões você tem tomado que podem alterar o destino da sua casa, sua cidade ou até da sua geração? O que você tem colocado no centro da sua vida, sua vontade ou a vontade de Deus? A presença da arca em Jerusalém não tornou Davi um rei perfeito. Ele ainda enfrentaria desafios, batalhas e até falhas pessoais profundas. Mas a base de seu reinado estava estabelecida. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E isso não se definia por sua impecabilidade, mas por sua disposição constante de buscar, se humilhar e restaurar a presença de Deus como prioridade. A glória agora habitava no meio do povo, e isso alterava tudo. O céu estava próximo. A adoração estava viva. A liderança estava conectada com a eternidade. Era o início de uma era como nenhuma outra em Israel. Uma era marcada pela paixão de um homem, pela presença de seu Deus. Um tempo em que política e espiritualidade não eram rivais, mas aliadas. Um tempo em que o rei não se exaltava, mas se curvava. E Jerusalém, que antes era apenas uma conquista militar, se tornava a cidade do grande rei. O que esse capítulo nos mostra é que há uma diferença imensa entre governar com habilidade e governar com unção. Davi tinha habilidade, mas sua grandeza estava em seu desejo pela glória de Deus. A história da Arca e de Jerusalém nos ensina que não basta ter poder,
posição ou prestígio, é preciso ter a presença. E essa presença não se conquista com rituais vazios ou estratégias humanas. Ela é atraída por corações quebrantados, por atitudes de reverência, por vidas que reconhecem sua total dependência de Deus. Talvez você esteja lutando para sustentar algo, um lar, um ministério, uma empresa, um sonho. A pergunta que este momento traz é: você já convidou Deus para o centro disso? Ou ele está apenas nos bastidores? Jerusalém foi transformada porque Davi tomou uma decisão espiritual. E a sua realidade também pode ser transformada hoje, se você decidir restaurar o lugar da arca, restaurar a presença de Deus no centro da sua existência. Jerusalém, antes território jebuseu, agora pulsava ao som de salmos e sacrifícios. A presença de Deus, que um dia se afastara da casa de Saul, agora estava restaurada no centro do Reino Unido sob o reinado de Davi. Era mais do que uma cidade fortificada. Era mais do que um trono estabelecido. Era mais do que vitórias militares ou alianças políticas. Agora, Israel era um povo com um altar. Davi havia entendido uma verdade que ecoa até hoje. Nenhuma estrutura humana é segura sem a presença de Deus. Palácios podem ruir, exércitos podem falhar, estratégias podem se desfazer, mas onde Deus habita, há estabilidade eterna. E você tem construído sua vida sobre rochas políticas e emocionais ou sobre a glória do Senhor? O impacto dessa decisão não se limitou a Jerusalém. A restauração da arca influenciou a cultura espiritual de todo o povo. Os levitas foram organizados em turnos contínuos de louvor e intercessão. Os salmos de Davi se tornaram hinos cantados por famílias inteiras. A adoração deixou de ser ocasional e passou a ser constante. Davi não estava apenas liderando um povo, estava moldando uma geração. Ele entendia que o verdadeiro legado de um rei não está nos monumentos que ele ergue, mas na adoração que ele inspira. Um rei que dança diante da presença ensina seus filhos a não adorarem o trono, mas aquele que está acima de todos os tronos. Um governante que chora diante da glória celestial prepara o caminho para um povo que não se curva a ídolos. E essa herança chegou até nós. A pergunta é: que tipo de legado espiritual você está construindo com suas decisões diárias? Mas havia algo mais profundo. A glória da arca não era apenas um sinal externo, ela refletia uma transformação interna. Quando Davi escolheu trazer a presença de Deus para Jerusalém, ele não estava apenas restaurando a adoração nacional. Ele estava se preparando para enfrentar os maiores testes de sua vida. O trono que agora brilhava em honra também seria, em breve, sacudido por pecado, dor e consequência. E é nesse ponto que entendemos por que era tão vital começar pelo altar. Antes das vitórias públicas, era necessário um coração quebrantado no secreto. Antes das conquistas visíveis, uma entrega invisível. Deus sabia o que viria. Davi não era perfeito, mas estava alicerçado na presença. E isso fez toda a diferença. Em sua jornada, ele aprenderia que a presença de Deus não nos livra de quedas, mas nos sustenta quando caímos. Você já buscou essa presença antes da tempestade ou apenas depois do colapso? O trono de Davi, portanto, nos deixa uma das lições mais preciosas da Bíblia. Não basta ter autoridade sem unção, estratégia sem santidade, comando sem comunhão. Davi não buscou primeiro o poder, mas a presença. Ele compreendeu que reinar sem a glória de Deus é governar em vão. O Reino Unido foi consolidado porque a arca voltou ao centro. Jerusalém se tornou a cidade santa porque Deus habitava ali, não por causa de sua arquitetura, mas por causa da reverência. E hoje, o chamado é o mesmo. Deus ainda procura lugares e corações que estejam dispostos a recebê-lo não como enfeite religioso, mas como fundamento de toda a existência. Será que o seu coração já se tornou Jerusalém?
Ou ainda é Kiriat Jearim, onde a arca está esquecida por entre outras prioridades. A história de Davi nos mostra que a presença de Deus não é um adorno para nossos projetos. Ela é o próprio projeto. Davi não era perfeito, era humano, falho, impulsivo, mas ele priorizava a glória de Deus acima da sua própria. E isso o tornava um rei diferente de todos os outros. A restauração da arca marcou um divisor de águas espiritual, não só para ele, mas para toda a nação. Porque quando a glória de Deus encontra um altar de reverência, o céu invade a terra. Hoje, talvez você esteja enfrentando batalhas, esperando por promessas, tentando manter um reino de pé. Mas sem a arca, sem a presença, tudo desmorona. Não se engane, a maior conquista de Davi não foi Jerusalém. Foi fazer de Jerusalém a morada da presença. Moral da história: a glória de Deus deve estar no centro da nossa vida. Não basta buscar vitórias, é preciso buscar a presença. A obediência vale mais que a boa intenção, e a reverência vale mais que a aparência. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo mais se alinha. Um reino pode começar em guerra, mas se for edificado sobre a presença, ele será consolidado em paz. Que a nossa vida seja assim, centrada em Deus, ancorada na glória, firme na adoração. Qual tem sido o centro da sua vida? Sua casa está preparada para ser um lugar de glória como a casa de Obed-Edom? Você se envergonha da sua adoração ou se entrega sem reservas como Davi? Está pronto para fazer de sua jornada uma Jerusalém espiritual com Deus no trono? No próximo capítulo, veremos que até mesmo um homem segundo o coração de Deus pode cair. Davi enfrentará o maior escândalo do seu reinado, envolvendo desejo, adultério e assassinato. Batseba entra em cena e, com ela, um turbilhão de consequências. Mas também veremos que é no vale do arrependimento que o verdadeiro caráter é revelado. Você está pronto para descobrir que a redenção pode nascer no meio da vergonha? Que Deus ainda restaura aqueles que caem quando o coração se arrepende de verdade? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.